Piketty do Piketty vai discutir hoje o capítulo 14, que trata de repensar o imposto progressivo sobre a renda, repensar a estrutura dos impostos, taxas e arrecadações. É isso, professor? É exatamente isso, Júlio. No capítulo anterior, o Piketty, quando trata da necessidade de constituição de um Estado social, ele vai dizer que um dos elementos mais importantes que foi criado no século XIX, do ponto de vista da construção das políticas, é o princípio da universalidade das políticas públicas. E agora, no capítulo 14, ele vai complementar essa análise, mostrando que o segundo princípio fundamental da construção das políticas passa pela progressividade na taxação dos impostos. E ele vai mostrar como tanto o imposto progressivo sobre a renda quanto o imposto progressivo sobre a herança são duas inovações muito importantes do século XX e que tiveram uma vigência muito significativa para proporcionar melhora da distribuição de renda, sobretudo entre as décadas de 30 e 80. Então, a partir daí, ele vai mostrando como esse elemento foi central para a construção desse momento de melhora da distribuição de renda, esse período que foi marcado por um avanço mais intenso da implementação de políticas públicas, para na sequência mostrar como nos anos 70 e 80, e sobretudo entre a década de 80 e 2010, a gente passa por um declínio dessa progressividade dos impostos. Então, essa taxação que era significativa, em parte importante do século XX, vai perdendo peso exatamente no momento de abertura comercial, de liberalização financeira, de avanço da globalização, e tudo isso concentrado no avanço dos super salários, dos super executivos, e o Piketty estabelece uma relação diretamente proporcional entre o avanço desses salários e a diminuição da progressividade dos impostos. Aqui no início do capítulo, o primeiro gráfico aqui na página 486, tem um comparativo entre Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França. No final dos anos 70, ali uma crise relativa ao petróleo, produção de gasolina no mundo, que pode ter influenciado, mas são países que têm tradições bem diferentes, né? Econômicas, têm inclusive histórias econômicas diferentes nesse período, anos 70 para os anos 80. Por que eles é conjunto isso, essa caída, essa diminuição do imposto sobre grandes fortunas? Então o Piketty vai dar uma dupla resposta para essa pergunta, uma macroeconômica e uma microeconômica. Do ponto de vista macroeconômico, ele vai dizer que isso está relacionado ao regime de redução da taxa média de crescimento dos países, que também produz um impacto na diminuição da arrecadação de impostos. Mas o elemento determinante é o microeconômico. Ele vai fazer uma associação direta, como eu estava dizendo, entre essa perda de progressividade dos impostos e o aumento do poder de barganha dos altos executivos, que passam a concentrar grandes fortunas e que, portanto, fazem pressão para que uma nova estrutura tributária possa ser reorganizada para que eles não sejam taxados na mesma escala do que antes. Inclusive, ele vai chamar a atenção aqui para o fato de que tem uma peculiaridade na história tributária americana, que é a criação, ele vai falar aí na página 491, do imposto confiscatório sobre rendas excessivas. É uma coisa muito interessante. O nome é ótimo já, né? Sobre rendas excessivas. Hoje a gente trataria como bolivariano. Mas é engraçado. Esses americanos, né? Os argumentos utilizados naquele momento para fazer essa implementação era de que isso não era um problema fiscal, era um problema político, e que a economia americana não deveria estimular, sob nenhuma forma, a criação de um grupo de pessoas excessivamente afortunadas. E eu fico pensando, já numa realidade brasileira, como, e aparentemente eu acho que esse é um tipo de ideia que os americanos aceitam bem, apesar de serem super contra o Estado intervindo e tal. Só que eu fico pensando na nossa realidade. É muito difícil a gente conversar com as pessoas sobre imposto, e todo mundo tem medo de ser mais taxado ainda. Como fazer esse assunto se tornar palpável para as pessoas? Como fazer as pessoas entenderem ou se interessarem por isso? Essa coisa da classe média ser contra os impostos, assim... a classe média paga mais impostos porque consome mais, teoricamente, né? Quem tem mais condições de consumir, então ela acaba pagando mais impostos. Mas quando vem a discussão sobre taxação das heranças e das doações, etc e tal, eles também são contra. Por quê?
Será que eles estão... É o sonho que atrapalha? Tipo, eu sonho em ser rico, milionário, Eu então acho quando que eu chegar lá eu vou ter que pagar mais. Então eu não quero que cobrem lá agora, então eu vou continuar me ferrando, né? Eu acho que além disso, Acho que é muita desinformação, também eu tem acho. um lance da gente ser uma sociedade que ainda é muito tutelada, assim, pelas ideias dos líderes, dos coronéis. No caso do Brasil, esse debate ele acaba ficando um pouco mais complexo, porque quando a gente olha do ponto de vista teórico a classificação dos impostos, de maneira geral, você tem o imposto sobre a renda, o imposto sobre o capital e o imposto sobre o consumo, que a gente até trata disso no começo do capítulo. Na estrutura tributária brasileira, a gente tem uma tradição de ter alta concentração de impostos sobre o consumo. Então os impostos estão embutidos em tudo aquilo que a gente compra. E isso foi criando uma leitura e uma interpretação, quer dizer, de que o Estado taxa excessivamente e os cidadãos não têm clareza de quanto eles estão pagando, de para onde esses recursos estão caminhando. Sim. A trajetória americana, nesse caso, ela é mais interessante porque tem mais transparência na taxação dos impostos. Então tem menos impostos sobre o consumo, menos impostos embutidos nas mercadorias e mais impostos diretos sobre a renda, sobre o capital. Se as pessoas não sabem para onde vai o dinheiro, elas não se dispõem a discutir quanto elas têm que pagar. E elas nem sabem de onde sai o dinheiro, porque elas acham que é igual o cidadão de bem de classe média que acha que ele é um super pagador de imposto, só que se for ver a empregada doméstica dele nesse lance de pagar imposto sobre o consumo, paga proporcionalmente à renda muito mais imposto que ele. Bom, voltando aqui para o Piketty, eu queria te perguntar assim, essa questão que ele traz da Terceira República, da França, né? Que depois da Primeira Guerra Mundial e tal, teve a instituição da Revolução Francesa, né? E aí tem uma série de consequências e tal que resulta na Bela Época, que eles chamam, né? Quer dizer, teve lá em função da taxação nessa época, da taxação de fortunas, dessa progressão, desse repensar, né, dos impostos, teve realmente uma consequência de igualdade, né, que se chamava igualdade, fraternidade, etc. Teve uma igualdade do ponto de vista econômico também? Tem uma incorporação do princípio da igualdade mais intensa. Aliás, a gente pode até extravasar esse exemplo, porque todas as grandes revoluções vieram seguidas de grandes reformas tributárias. Então a Revolução Francesa, depois que guilhotinou a cabeça da aristocracia, ela implementou... Foi fazer outros cortes. O imposto foi fazer outros cortes, exatamente. Continuou, né? Implementou o imposto sobre herança. A Revolução Russa, em 1917, a mesma coisa. Implementou o imposto progressivo e o imposto sobre herança. A Revolução Americana, idem. Então, um pouco da natureza revolucionária das revoluções, com perdão da redundância, ela se expressa na capacidade que o poder que assume tem de taxar quem antes era o responsável pela taxação. Então, nesse sentido, tem uma incorporação de um espírito mais igualitário, de uma reformação e uma reformulação do que deve ser o papel do Estado. Mas é engraçado olhar, eu estava vendo esse capítulo, como todos os países têm impostos progressivos, a discussão é sobre qual é o nível dessa taxação, os países têm impostos sobre herança, a discussão é sobre qual é o nível dessa taxação. Há anos, né? Anos. E no caso do Brasil, a gente está assim, há séculos atrás nesse debate, né? A gente está discutindo se deve ter ou não. É um atraso imenso. No próximo capítulo 15, nós vamos discutir o Imposto Mundial sobre o Capital. Até o próximo encontro do Piketty.